fim da carreira de um professor devia existir quando o aluno do cara sai da aula dele e vai pro YouTube. É justa causa. Se o dia que o aluno sair da sua aula e for pro YouTube, você aposenta. Depende, se for pro vídeo dele. E por que ele não tirou dúvida lá com o professor na hora? Não tá errado o cara vir pro YouTube e procurar videoaula, tá? Não tá errado, isso tá muito certo, é pra isso que serve. Mas tá errado o cara pensar nisso primeiro. Acho que o primeiro pensamento seria, eu vou falar primeiro com o meu professor. Óbvio. Bom dia, Gabriel, tudo beleza? Então vamos começar a nossa sessão de entrevista pro seu canal do YouTube? Como que chama o canal? Small Talks. Small Talks. Eu queria conversa fiada, mas já tinha um monte de conversa fiada lá já. Small Talks. Tinha um pouco, né? Não, também tinha, mas aí a gente só descobriu depois. Beleza. Ô, Gabriel, conta pra mim um pouquinho da sua vida, cara. Porque nós estamos aqui, você tá fazendo doutorado, final do doutorado, montou um canal agora. É que eu tô desempregado, né? Não, ainda não. Conta pra mim o que motivou a começar. Conta desde o começo. O que te motivou a começar, a seguir uma carreira, querer fazer um mestrado? Conta aí. Então, né? Na verdade começou porque quando eu estava terminando a graduação, naturalmente eu não tive emprego. Da primeira crise da Dilma e estava tendo muita demissão. Então, Foi mais ou menos... começo de 2013, eu era estagiário lá do Inatel. Aí uma semana antes da minha formatura, meu chefe chegou para mim e falou, ó, não vai rolar. Então. Aí ele me alentou, ele falou, ó, mas eu gosto do seu trabalho, fica aqui com a gente, faz um mestrado. Aí eu aceitei, né? E nem sabia o que estava por vir. Eu queria ficar trabalhando. Você não se via como mestre, como doutor agora? Jamais. Você não se via nessa... Não, eu nem sabia o que fazia um mestre. Eu comecei esse negócio porque eu queria continuar trabalhando lá. Aí comecei a fazer o mestrado, tomei gosto pela coisa, né? E enveredei, depois eu fiquei só fazendo mestrado. Então você fez o mestrado no Inatel, você teve alguns bons mestres lá, né? Quem que foi assim, que você se espelhava? Assim, vou me espelhar, quero ver isso, ou não espelhar em nada, assim, não, eu quero não fazer isso, né? Então, os mestres que eu tinha de referência foram aqueles mestres que eu cresci. Mestre Yoda, o mestre Shifu, o mestre ancião, o mestre dos magos. O mestre dos magos foi da minha época. Mas aí lá no Inatel eu tive muitas aulas com o professor Justino, né? E eu via muito aquele cara da aula e ele costurava assuntos. Ele de repente ele estava dando uma aula de física, mas ele usava um conceito de química para explicar aquilo de física e depois ele tinha todas as fórmulas matemáticas na cabeça e fazia tudo aquilo virar uma coisa só. Eu achava aquilo brilhante. Mas eu achava que assim... Mas você pegou um exemplo agora para você seguir ele... Exato. Eu via que eu queria ser aquele cara lá. Eu pensava assim, nossa, a pessoa precisa nascer daquele jeito. Mas aí quando eu comecei a fazer o mestrado, eu via que mesmo se eu não tivesse nascido daquele jeito, eu estava tinha ali uma esperança para eu me tornar aquele cara lá. Justamente porque lá no mestrado a coisa era diferente da graduação. Exato, né? Então, a pegada é diferente. A pegada é diferente. No mestrado a gente tem mais tempo, a gente vai aprender muito. Você não trabalhava, você só fazia o mestrado? Não, trabalhava. Você trabalhava e fazia o mestrado? Trabalhava e fazia o mestrado. Bom. Aí era 20 horas, a minha bolsa era comprometimento de 20 horas, então eu ficava 20 horas dentro do ICC, 20 horas me virando lá. Aí eu cheguei e comecei a fazer as disciplinas. E aí foi quando a minha vida começou a rodar, né? Porque é muito difícil. A gente faz muito menos disciplinas do que na graduação, mas de uma forma extremamente aprofundada. Na graduação você tem aula lá, o professor solta 15 listas, você chega em casa, você vai fazer as listas, você nem leu a matéria, você já começa a fazer, você espera que no primeiro exercício ali você use ele para aprender o conceito que o professor explicou, fazendo exercício. Mestrado não, mestrado você tem tempo de pegar o exemplo, reproduzir, aí você muda um negócio ali para ver o que acontece no resultado final. A ideia é justamente essa, você ir mexendo na coisa. Qual que você acha que é a diferença entre graduação
você como aluno de graduação, mestrado, que você já é mestre, e agora quase um doutor, assim, o que você imagina? Qual que é a diferença em termos de matéria, em termos de maturidade, assim, qual que é o crescimento? É linear, é exponencial, ou não tem crescimento? Tem duas coisas que acontecem na vida da gente. Não é só a evolução acadêmica. Nesse caso, a gente está evoluindo como pessoa também. Você começa a graduação, você é um adolescente. Você é louco, você acha que você é imortal, você acha que você pode fazer as coisas. Quando você começa... Exato. Aí quando você começa o mestrado, você já é um jovem adulto, né? Quer dizer, se você emendar o mestrado na graduação, tem muita gente que vai fazer o mestrado depois. Eu acho que é melhor ainda, porque daí você já começa o mestrado com uma maturidade que você precisa para seguir em frente, porque não é fácil. O mestrado, você aprende a ouvir muitos nãos, né? Se virar mais. Na graduação é mais mastigadinha, a disciplina é mais mastigada, e na pós já é... Você tem que ser mais autossuficiente. Isso, na graduação as disciplinas são assim, ó, tem uma ementa, você vai começar aqui, né, tem a base, aí você desenvolve, você sabe onde você vai chegar. No mestrado, você sabe onde você vai começar, você não sabe onde você vai chegar no final das contas. A gente espera chegar em algum lugar aí, mas... Então tem que ter um crescimento. Você acha que tem esse crescimento natural? É natural, por dois motivos. Primeiro é a pessoa que está crescendo, né? Envelhecendo naturalmente. O segundo é a academia que te bota no trilho ali, te bate bastante, te dá umas surras aí. E você falou que você fez as disciplinas. Faz mais alguma coisa no mestrado, doutorado? Você faz alguma coisa além das disciplinas? Essa é uma pergunta ingrata. O que você faz além da... Na verdade, quem está de fora, quem não sabe o que é um mestrado, então... vai perguntar assim, você não trabalha? Você não trabalha? Essa frase a gente escuta direto. Você só estuda. Você só faz isso? E no seu caso, você é professor, aí a pergunta você só muda. dá aula? Você não trabalha, você só dá aula? Você lembrou um amigo meu, ele ficava bravo com isso, cara. Ele fazia doutorado, né? Daí eles chegavam pra ele já tinha uma família, mas você só faz isso, né? Você só estuda. Né? Então, porque de fato dá trabalho. O nosso estudo vira um trabalho. A grande missão ali é você aprender a aprender. Você sai do mestrado um pouco... Não, você sai do mestrado autodidata. Você aprende a aprender. E dá trabalho. Você tem que correr... O teu orientador te joga um negócio no colo, você tem que aprender o que é aquilo, como que você vai resolver, com quem que você vai falar. Então, além do mérito, além da teoria por trás daquilo ali que você está querendo resolver, aquele problema que você tem que resolver, você tem que aprender a falar com pessoas, você tem que aprender a trocar ideias, você vira um... E você está vindo de duas instituições, uma privada, que é a Inatel, e agora uma instituição pública. Você vê diferença nisso? Muita. Muita? Em que sentido? Bom... Porque para quem pensa em fazer um mestrado, doutorado, tem que pensar nisso também, né? Não diria em termos de qualidade de ensino, tá? O Inatel é uma faculdade exímia, uma instituição exímia no que faz, assim como a Unifei. Então, nesse ponto, ok. As duas são muito boas. Mas acho que o Inatel, por ser privada, as coisas lá acontecem de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Agilidade, né? Muito mais. Lá eu precisava fazer um protótipo. Ainda que no meu mestrado eu só tenha tido a oportunidade de fazer e apenas um protótipo, não foi tão difícil quanto às vezes é eu fazer meia dúzia de protótipos aqui no Unifei. Aqui a gente tem que mandar... No departamento, precisa da assinatura do fulano, aí você precisa de mais meia dúzia de cotação, aí depois volta para pegar a assinatura não sei o quê. Mas não até não, você chega pro teu orientador, o orientador chega pro coordenador, o coordenador, tá, vou comprar, tá bom. Manda lá, comprou, faturou, espera um pouquinho que já chega. E isso acho que é a principal diferença entre uma instituição e a outra. Quando você formou mestre, você formou, daí você falou assim, e agora? Nossa, não. Quando eu formei mestre, eu já sabia que eu queria dar aula, que eu gostava. Eu tinha tido experiência. Eu comecei a dar umas aulas aqui, umas aulas ali. Eu gostei da sala de aula, bacana. Então, e agora? Agora eu quero continuar. Eu sabia que não ia ser fácil eu conseguir um emprego. Eu já estava fora do mercado de trabalho. Você queria ficar na academia? Eu vi como sendo a única alternativa ali, naquele momento. Hoje está diferente o cenário. Todo mestre tem que seguir para ser doutor, Não. tem que ser doutor, tem que ir para academia, tem que virar professor. O que você pensa sobre isso? Não. No Brasil tem essa cultura de que mestre é
é professor, vou fazer mestrado para dar aula. Eu acho que isso é um erro gigante, porque não é porque a pessoa tem um mestrado que ela sabe ensinar. O fato dela ter um mestrado indica que ela sabe aprender. Mas se ela sabe ensinar ou não é outra história. Mas na sua opinião, o que o professor, assim, a pessoa tem que ser para se tornar mestre, para se tornar doutor, para se tornar professor? Tem Curioso. Que ter algum... Curioso. Qualquer um pode se tornar mestre. Acho que o mestrado indica que a pessoa dominou aquela coisa que ela sabe a um ponto de que ela entendeu em profundidade aquilo ali. Né? Eu sou mestre em caneca, então eu entendo de caneca, eu sei tudo sobre caneca, tudo não, né? Mas eu sei um monte de coisa sobre caneca, eu sei fabricar, eu sei de onde vem, eu sei por onde vai, eu sou capaz de contar uma história gigante aqui sobre caneca. E isso é ser mestre. Você vira doutor quando você vai um pouquinho além. Aí você, além de dominar aquilo, você é capaz de propor novidades, inovações sobre aquilo. Esse negócio aí. E seu mestrado foi fácil? Não. Seu doutorado está sendo fácil? Jamais. Nunca na vida. Quais as dificuldades? Vamos lá. É difícil porque recurso é uma coisa muito limitada. Aí eu não sei Recurso... todo tipo de recurso. Não digo só financeiro, mas às vezes é um recurso ferramental que você precisa e você não tem disponível. Às vezes você precisa fazer uso de um software ou fazer uso você precisa de um substrato, de uma placa, de alguma coisa que você tem que importar. Importar coisa no Brasil é terrível, terrível. Tem aquele caso, né, aqui que a gente conseguiu doado uma placa. Não chegou. A gente conseguiu a placa de graça, o cara lá nos Estados Unidos mandava a amostra pra gente aqui, mas aí a gente precisava pagar só a taxa, não era isso? Tem alguma coisa lá, nós não pagar conseguimos. a taxa e aí não conseguimos porque, enfim, Brasil. E dificuldade intelectual, assim, falta de, assim, não tem quem me ensine isso, não tem para onde eu correr. Cheguei num ponto da minha pesquisa que eu preciso de uma inovação, doutorado, preciso de uma inovação. Você sabe que isso foi... no fundo, eu ralei pra caramba mais no doutorado, né? Porque eu tava mais fora da minha zona de conforto. Mas eu acho que foi mais fácil que na graduação. Na graduação eu era um completo imbecil, eu não sabia nada das coisas e não tinha pra quem perguntar. Eu tinha vergonha de falar com o professor, eu achava que eles iam achar que minhas dúvidas eram muito idiotas, sabe? E não chegava neles. Acho que poucas vezes eu fui na sala, no atendimento, tirar dúvida. Muito poucas vezes. E das poucas vezes que eu fui, menos vezes ainda eu saí de lá melhor do que eu entrei. Por quê? O normal é eu ia tirar dúvida. Eu não era um bom aluno de graduação, deixa claro isso. Eu não era um bom aluno de graduação, tá? Mas eu ia lá tirar dúvida e a sensação que eu saía, que eu tinha quando eu saía da sala é: eu não sei isso. Como é que eu cheguei aqui sem saber isso? No mestrado, apesar de ser tudo muito novo, era mais fácil, cara, porque já não era uma novidade isso. Eu vou mexer com uma coisa que eu não sei, tá bom. Aí eu aprendi, né? Você sai fuçando na internet, você aprende a ler paper, você desenvolve uma metodologia para você pegar você pega um documento que você não sabe do que se trata. Você já tem ali uma... Isso agora, no doutorado? Não, isso já era no mestrado. No mestrado. Que dica que você dá para a turma que está querendo começar ou sair da graduação, começar o mestrado, sei lá? Que dica que você, assim, de experiência própria, que dica que você daria para essa turma? Nunca aceita de primeiro que o seu orientador te joga no colo, tá bom? Nunca, né? Por quê? Eu cheguei aqui na Unifê, meu orientador aí, virou pra mim... Quem que é o orientador? Sorei. Tá. Sorei. Ele chegou assim pra mim e falou: não, vamos trabalhar com terahertz tá na moda. Na minha cabeça, tudo bem. Tô em giga, sobe aí. Não era assim. E como você se virou nisso? Então, se eu soubesse disso, e a dica que fica, não aceita de primeira, mas tem ali uma coisa para você oferecer em troca. Se virasse e falar: não, sou terahertz, não, mas quem sabe ali 1 giga, sabe? Quem sabe outra coisa ali, você oferece alguma coisa, você barganha. E eu não, eu cheguei aqui, você vai trabalhar com terahertz. Tá bom. Sim, senhor. Já era. Daí foi Isso só defende com 5 artigos. terrível.
Tem grupo que é assim, cara. Ué. Tem. Mas sabe que é melhor você fazer parte de um grupo assim? A dificuldade aumenta, mas você tem mais acesso às coisas. Pode ser. Você tem mais gente, tem uns caras mais velhos, você aprende com eles. E aí você pega coisas assim prontas, e às vezes você pega aquele respingo do trabalho do cara e enriquece continua. o seu. Eu também não tive isso aqui no Unifei e nem no Inatel. Isso é muito ruim, porque você não tem como aprender com o erro de alguém. Você vai ter que errar para aprender. Então essa é uma dica que você dá para os seus seguidores aí. É difícil a gente chegar, você vai chegar num lugar estranho e pegar de cara uma coisa que você gosta de fazer. Teu orientador vai jogar uma bomba no teu colo. Mas aí quando você pegar aquele problemão ali, você tenta achar alguma coisa que você gosta dentro dele. Fica mais fácil trabalhar com aquilo ali daí. Então essa é uma dica. É uma dica. A segunda dica é estejam preparados, isso é importante, para ouvir muito xingo, às vezes gratuitos, mas isso na vida de um modo geral, não é só no mestrado. Lamúrias. E contar a mesma bosta, história, e responder a mesma pergunta 735 vezes para a mesma pessoa, normalmente seu orientador. Isso tem ali já afiado na ponta da língua. Ele vai te fazer 15 vezes a mesma pergunta. No dia da banca, ele vai te perguntar, mas por que você está fazendo isso? Então, não se preocupem, é normal. Tem que vir preparado para apanhar, é isso? Fechou. Show? Razoável. Então, quem gostou, deixa o like. Só para contar para vocês, esse vídeo está sendo apoiado pelo Capítulo OSA, a Sociedade Ótica Americana. Também vai ter vídeo só deles depois. Deixa o joinha. O OSA Chapter Unifei. A gente também pretende fazer conteúdo para eles. Então, obrigado, galera. Até o próximo. Tchau.